capítulo 6, verso 16 em diante. João capítulo 6, versículos 16 em diante. A minha versão é um pouco diferente, tá? Talvez na sua Bíblia ela vai começar ao descambar o dia, alguma coisa assim. Mas a minha diz o seguinte: de tardezinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago, subiram no barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo a falar e a se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Até aqui. Queridos, essa mensagem ela é bem interessante. Por quê? O que acontece? Se você olhar um pouquinho antes ali, Jesus acabou de multiplicar os pães e os peixes. Um pouquinho mais assim, você vem procurar na sua Bíblia. E o que estava acontecendo ali? Naquela época, todos pensavam que Jesus iria vir para transformar todo mundo em um grande exército forte contra o Império Romano. Essa era a esperança do Messias. O Messias, ele não vinha fazer uma libertação espiritual para eles poderem ir para a cidade santa, mas faria uma transformação militar. Dessa forma, quando os discípulos olharam tudo que ele tinha feito, pensaram assim: uau, se ele fez isso com os pães e os peixes e alimentou uma multidão, o que ele pode fazer com um soldado? Ele pega um soldado ali e transforma em 1000 soldados. Ele pega ali talvez uma carroça de um cavalo e ele transforma numa catapulta. Ele pode pegar uma faca e transformar numa espada afiada de 2 gumes. Ele pode fazer tudo. Então, o que aconteceu aqui? Eles ficaram tão animados que imaginaram: é o momento. E Pedro, ele era aquele que mais era entusiasmado. Ele era o mais animado, porque ele via as coisas acontecendo e já imaginava algo lá na frente. O que Jesus pode fazer? Agora é o tempo, é o momento da libertação. Era isso que eles imaginavam. Queridos, é bem tranquilo de entender isso. Quando nós vamos ver, por exemplo, um dos primeiros milagres de Jesus, foi quando ele pegou o quê? A água e transformou em vinho. E você vai vendo ali que quando ele estava ensinando na casa, se eu não me engano, dos pais de João e também de André, João, esqueci o nome do vestido do trovão. Se alguém puder me lembrar, eu lembro, eu falo. Mas ele estava ensinando ali, então apareceram-se o quê? Apareceu um paralítico, estava ali, tiraram do telhado ali as palhas, colocaram ele ali por cima. Então Jesus fez um grande milagre ali. E estava todo mundo já o quê? Anestesiado e via diariamente milagres. Aí então está todo mundo com fome. Ao invés das pessoas irem para casa, o que acontece? Eles começam a pedir comida. Eles então fazem aquele milagre e transformam os pães e os peixes em grande banquete para todas aquelas pessoas. Era natural que Jesus fosse aquele que, no momento da pressão, no momento da fome, no momento da dor, no momento ali do desconforto, ele fosse a solução. Mas, queridos, o que aconteceu ali com Pedro? Diz o seguinte, que eles estavam diante do mar da Galileia. Eles estavam ali em Cafarnaum. Mas olha só o que acontece aqui, um pouco mais acima. Cadê? Deixa eu só encontrar aqui. Versículo 14. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, esse é o profeta que devia vir ao mundo. O verso 15 diz: Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Quando Pedro chega lá, talvez outros discípulos também: Senhor, é o momento, é agora, vamos lá para Jerusalém, vamos colocar você como rei e vamos ali invadir, tirar o poder do Império Romano, agora vai ser o reino da eternidade. Jesus fala bem assim: dispersa toda a multidão, porque eu vou para o monte orar. Eu vou fazer a vontade de meu Pai. E queridos, essa imagem aqui, talvez ela desse uma semana de oração para cada um de nós. Porque Jesus, ele sabia qual era a missão dele, sabia o caminho que ele devia seguir, mas os discípulos estavam o quê? Em uma forte base, mas eles estavam em rumos diferentes. E você sabe que se de repente nós colocássemos mais blocos aqui em cima, era provável que essa pirâmide ela viesse a tombar e a cair. Será que muitas vezes não é assim que acontece na nossa vida? A gente acaba fazendo tudo certinho, a gente fica perguntando para Deus: Senhor, por que não? Por que não agora? Por que eu tenho que esperar?
Senhor, eu não estou entendendo, estão todos os sinais, o Senhor está fazendo, eu estou vendo, eu estou fazendo tudo direitinho também. Por que não agora, Senhor? O sentimento dos discípulos ele era talvez pior do que o nosso, porque nós não vimos e nós cremos. Eles estavam vendo ali todo dia, constantemente, e eles não estavam entendendo mesmo assim. Não era a hora chegada do Senhor. E queridos, é muito fácil perder o rumo. Vou contar uma história para vocês. Aqui ficou um pouquinho claro, mas aqui nessa demarcação aqui, tem uma cidade chamada Santa Vitória do Palmar. Essa cidade, ela, assim como Chuí, lá no Rio Grande do Sul, ela faz uma certa fronteira com o Uruguai. E certa vez um casal, depois de mais ou menos uns 4 ou 5 anos, decidiram fazer uma segunda lua de mel. E pensaram assim, vamos ver lá o pôr do sol na fronteira entre o Brasil e o Uruguai e tirar uma foto, né? Vamos aproveitar ali. Então eles decidiram fazer isso. Então o esposo chegou no trabalho lá da sua esposa e estacionou o carro bem certinho na vaga. Ela achou muito estranho aquilo. Ele abriu a porta e ela achou estranho também. Ele encostado no carro e falou assim, oi amor, eu vim te buscar. E ela achou estranha aquela cortesia. Ela entrou no carro, havia uma rosa dentro lá do carro, em cima do banco. Ela tirou e falou assim, o que está acontecendo aqui? E aí então ele diz assim, não aconteceu nada, vai acontecer. O que? Me conta. Lembra aquela vez que a gente tinha um sonho de ir lá na cidade de Punta del Este, na fronteira com o Brasil, lá no Rio Grande do Sul? E vamos lá fazer nossa segunda lua de mel. Então ela ficou animada e tal, e ambos foram para lá. Chegando lá, eles de fato tiraram a foto, né? Então tinha aqui é um mar e também tem ali, né, um murozinho que faz a fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Tiraram a foto, então foram ali para outro lugar para ver o pôr do sol. Só que ele teve uma ideia, o homem. Ele falou assim, amor, já que a gente está aqui, né, está ali a fronteira e vamos dizer assim o seguinte, poxa, estiveram lá tão perto, por que não tiraram uma foto um do lado do Uruguai, outro do lado do Brasil? Vamos programar a máquina, vamos colocar em cima do carro e aí a gente vai lá, eu fico do lado do Uruguai, você fica do lado do Brasil e a gente vai tirar uma foto dando um abraço internacional. Aí ele falou assim, não, vamos embora, né? Tá dando pôr do sol já, vamos. Nosso objetivo é outro. Não, rapidinho. Ele disse, tá, então vamos de carro, só 500 metros. Eu disse, não, aí é areia, vai atolar. Eu disse, não, vamos lá. Não, meu pai disse que atola. E ele falou assim, o teu pai não sabe de nada. Então eles foram. E foram 100 metros só. E a imagem que ficou foi essa daqui. O carro atolou. E o carro atolou e ele não saía por nada. E já estava chegando o pôr do sol e agoniado. E ele falou assim, meu Deus, e agora? E todas aquelas frases vinham na mente dele. Não vai, é areia, vai atolar, meu pai disse que atola, é melhor ir a pé. E aí nesse momento, ela com uma cara tão vermelha, com olhos de chama de fogo, olha para ele e diz assim, não falei? Eu falei que ia atolar, e agora? Se agora é a hora, porque tem que fazer alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa. E então ele olhou para o sentido Brasil, Uruguai não viu nada, Uruguai e Brasil não viu nada, até que lá no fundo o pontinho preto começa a se mexer. E não era ele. E então o que ele vê lá? Essa era a imagem que ia acontecer. As águas iam subir e então ia levar o carro. E lá no fundo, lá atrás, eles veem então um cavalo puxando uma carroça e vieram 2 homens lá uruguaios. Então ele chegou bem assim e disse, vão lá, homem, vão lá. Disse, vão lá, olha, são hispanos. Eles falam aí, dá para entender um pouquinho o que eles estão falando. Sim, preciso da tua ajuda. Disse, o que aconteceu? É o seguinte, o meu carro está atolado. Aí disse, sim, estou vendo. Disse, pois é, eu preciso da tua ajuda, engraçado. Aí disse, o quê? Ontem tinha um carro no mesmo lugar onde está o teu. Disse, tá, e aí? E aí que a maré subiu e levou o carro. E ele falou assim, então me ajuda. Né? Aos pouquinhos que a gente pega o mesmo rumo, né? Ele disse, tá bom, e agora? Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o cavalo, vamos amarrar tudo nele e vamos deixar ele puxar. Ele disse, não, mas tira a carroça. Não, o cavalo puxa a carroça, puxa homem, puxa carro, puxa tudo. Então, essa foi a cena que ficou da lua de mel dele, né? Perderam o pôr do sol, e aí o cavalo puxando a carroça, o homem está ali preocupado, o homem tentando ajudar ali também e puxando. Queridos, foi a primeira vez que um cavalo puxou 105 cavalos de potência de um jumento, porque simplesmente ele perdeu o rumo. Ele perdeu. E queridos, a pergunta que eu quero fazer para vocês, será que às vezes a gente já não sabe qual é o nosso rumo e aos poucos a gente vai perdendo o rumo? A gente vai perdendo ali as atenções para seguir o caminho correto? Pois esse ano não foi diferente. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, o que antigamente as pessoas faziam para não perder o rumo?
Você já deve ter ouvido falar desse homem, John Wesley. Esse homem, ele falava bem assim: olha, eu tenho que carregar 700 km por ano, eu tenho que acordar pelo menos 4 horas da manhã, mas eu tenho que ter comunhão com Deus. Eu tenho que estar próximo. Então, queridos, uma das formas de a gente não perder o rumo é o quê? É exatamente isso. É uma vida de oração. E a pergunta que eu quero te fazer: quanto tempo você tem gastado com Deus em oração? Quanto tempo nós temos passado ajoelhados diante de Deus? Não é fácil. Eu sou ser humano, você também é. A gente se entende em alguns aspectos. E realmente, queridos, não é fácil. Quando a gente dobra nossos joelhos, depois de um longo tempo sem buscar a Deus, dói, é difícil. Faltam as palavras. Mas você tem que estimular isso. Existe um termo que eu acho bem bonito de se falar também, que é a plasticidade cerebral. A capacidade que nós temos de modelar o nosso cérebro, porque ele também é um músculo, se a gente pode dizer assim, que ele precisa ser estimulado, e ele cresce, ele vai amadurecendo, ele vai aprendendo facilmente com outras ideias também. E com os costumes não podem ser diferentes, as rotinas também não podem ser diferentes. A gente tem que estimular isso, porque senão a gente não vai conseguir ficar um minuto ajoelhado. A gente vai se ajoelhar pensando já em levantar, porque aquilo está se tornando diferente para a gente, incomoda a gente, até a gente se acostumar. Um outro homem, chamado Martinho Lutero, ele foi lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e ele pregou as 95 teses de justificação pela fé. E um dos seus espíritos que ficaram ali, depois da sua morte, diz o seguinte: olha, eu tenho tantas reuniões de diretrizes para presidir, eu tenho tantos sermões para fazer também, mas eu tenho que orar pelo menos 4 horas da manhã para ter comunhão com Deus. A pergunta é: como está a nossa comunhão com Deus? Porque assim, eu abro a Bíblia, ele está falando comigo. Ele está falando do momento em que Jesus multiplica os pães. Mas será que eu estou falando com ele também? Será que eu estou tendo tempo com ele, tempo de qualidade? Não é aquele tempo assim: Senhor, olha, eu estou no carro agora que eu lembrei. Então, Senhor, é isso aqui, amém, tal, me proteja, me guarde e tal, e pronto. Não, aí você ouvir a voz dele. Você passar tempo com Deus. E sabe, queridos, o segredo dos gigantes espirituais está aqui, ó, na oração. Foi por isso que Cristo falou assim: olha, dispersa a multidão, porque eu vou para o monte orar. Eu vou passar tempo com Deus. Eu vou passar tempo com o meu Criador. E queridos, nós só temos a ganhar quando nós estamos ao lado de Deus. E sabe o que acontece? Jesus vai para o monte. Os discípulos despediram a multidão. E sabe o que eles fizeram? Foram para o monte? Não. Então, olharam-se um para outro, um para si, e ficaram imaginando: deixa Jesus lá. Ele quer orar? Deixa ele sozinho. Porque não faz sentido isso. Está dando tudo certo. Tudo aquilo que nós ouvimos está se concretizando. O Messias veio. Ele se identificou com o Messias. E por que ele então não faz a revolução agora? Então aquele sentimento de crítica, aquele sentimento ali de desacordo, de desavença com Jesus, começa a suscitar no seu coração. E então ele fala assim: olha, quem está aqui com a gente, né? André, Tiago, Pedro, João. Agora eu lembrei do irmão João, né? Vamos lá, vocês são pescadores? Então vamos lá, para o mar da Galileia. Então eles foram. E queridos, naquele instante, a imagem que a gente vê é essa, né? A lua aparecendo, as ondas agitadas, mas eles eram pescadores, filhos de pescadores, conheciam mais do que ninguém o mar da Galileia. Eu vou dar só um para você está no seu trabalho no mínimo 6 meses ali, você sabe onde estão os móveis, você sabe onde está ali o teu local de trabalho, as máquinas, você sabe onde está a caneta, o papel, você sabe de tudo, porque você está habituado com aquilo, é o teu ofício. E agora, ali, eles pensam assim: nós conhecemos o mar da Galileia? Vamos fazer o que de diferente? Nada. Nós conhecemos. Então eles foram. Sabe, queridos? A crítica, ela é a cocaína das emoções. É aquilo que praticamente acaba com o nosso serviço, inclusive aqui dentro da igreja. Como assim, Ana Vitor? Me explica melhor, porque eu não estou entendendo isso. Eu cheguei no momento da estadia das crianças. Porque eu estava vindo para cá e eu esqueci o vatapá. Não junta panela, né? Para quem não sabe o que é vatapá. Então eu voltei em casa, busquei, aí meu filho falou bem assim para mim: papai, cuidado com a curva, senão vai derramar o vatapá. Eu falei: tá bom. Então o vatapá segurava aqui do lado e dirigindo só com uma mão. E deu tudo certo. Mas imagina o contrário: não, eu não vou levar nada, eu me comprometi, mas não vou levar não, né? Junta a panela, para quê? É só para o pessoal sair comendo e tal, assim, ou seja, criticando. Agora vamos ver o outro lado da história. É um momento de aproximação, de comunhão dos irmãos, né? Uma refeição, uma vez no mês, todo mundo junto, não vai matar ninguém. E é legal, é bom, pelo menos eu gosto, por isso que eu estou aqui também, né?
pregando, né? Isso eu quero dizer. Mas, queridos, entenda o seguinte: quando a gente não está envolvido com as coisas de Deus, a gente pode exatamente cair nesse ponto aqui, da crítica. Não é o ponto que Deus quer para cada um de nós. Então, Pedro, antes era o mais animado, agora ele é o quê? O mais crítico. Ele falou assim: então, deixa Jesus lá e vamos para o mar da Galileia. Então, eles foram. O mar estava agitado. E chegou um instante ali que eles pensaram assim: olha, está vindo as ondas mais fortes, os ventos estão mais fortes, e agora? Então ele falou assim: não, relaxa, nós somos filhos de pescadores, né? Agora Pedro, ele toma um outro status, agora ele é um lutador contra as águas. E então eles remando para um lado e para o outro, começam a perder o rumo, e chega um instante que eles pensam assim: ué, o que está acontecendo? Tem alguma coisa ali se mexendo sobre as águas. Então eles olham assim: meu Deus do céu, é um fantasma. É isso que eles dizem aqui. Vamos continuar aqui a leitura. João 6,19 diz assim: os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando em cima das águas e chegando perto do barco, e ficaram possuídos de temor. E lá em Mateus ele fala que eles olharam e viram um fantasma, né? E aqui, esse temor que eles têm é o quê? Porque eles não estão identificando exatamente quem está vindo. Imagina, eu lembro certa vez que foi há um mês atrás mais ou menos, eu olhava para a minha janela de casa, parece que tinha alguém me olhando. Eu falei assim: meu Deus, eu vou fechar meu olho, vou virar para o outro lado, vou dizer que eu não estou vendo ninguém, né? Realmente não havia ninguém, acho que eu estava com condição mesmo. Mas eles tiveram medo. E por que eles tiveram medo? Porque provavelmente, conhecedores do mar da Galileia, daquela região ali, eles nunca tinham visto aquilo. Então causou-se um espanto no coração deles. E aqui, queridos, eu quero dizer o seguinte: tem muitas pessoas que estão aqui olhando para o brilho do mundo das trevas. Como assim esse brilho? Eles olham para o fantasma e pensam que é verdade. Não posso passar por debaixo de uma escada porque dá azar. Quebrou o espelho, são 7 anos de muita dificuldade na minha vida. E eles ficam se enredando. Eu lembro que quando eu comecei no hospital a trabalhar lá, muitas pessoas falavam assim: qual que é o teu signo? Foi para quê? Não, porque não sei o que, tem que colocar Marte não sei o que com Júpiter, tem que estar meio alinhado ali para dar sorte, não sei o que, e tu tem que também ver uma cor de camisa para vir. Eu falei assim: sabe qual que é o meu signo? Que é de dinossauro. Mas não existe. Eu falei: pois é, não existe. Então para que eu tenho que me encantar com esse mundo? É um mundo que esse brilho do mundo das trevas traz para mim, mas que no fundo não vai me acrescentar a nada. E sabe, queridos, eu lembro que era o ano de 2010 mais ou menos, não, minto, 2002, eu assisti o primeiro filme dessa série aqui, dessa saga do Harry Potter, era a Pedra Filosofal, era no tempo da fita, assim, não sou tão velho assim, mas era fita. E aí eu aluguei, meu pai pagou lá na locadora, tem gente que nem sabe o que é locadora mais, né? E aí estávamos assistindo. Lançaram-se vários filmes dessa série do Harry Potter. E olha só o que essa autora diz: se você escreve um livro para crianças, tem que ser um impiedoso assassino. Agora, essas crianças da minha geração foram crescendo, lá pelo ano 2010, mais ou menos, lançaram-se outra saga, do Crepúsculo, né? Apresentando um draconismo, um vampirismo, como se fosse uma coisa natural e normal. E essa menina não sabe o que ela quer da vida, depois ela começa a namorar um homem que transforma num lobo e tal, e esse aqui ele tem que meio que devorar ela, matar ela, mas ele gosta dela, ele fica nesse vai e vem. E eu lembro que certa vez, uma amiga, estava no 2º ano, ela levou, acho que foi esse livro aqui, ó, tem essa peça, essa rainha aqui. Era dessa grossura o livro, e ela levava e ficava lendo no intervalo. A Jéssica deve saber, né, isso? Está concordando aí, né? Então, era dessa grossura mais ou menos. Ela ficava lendo e eu comigo assim: que perda de tempo, que perda de tempo. Depois dessa série de enxurrada de coisas sobrenaturais, para dizer outra coisa, lançaram-se outros livros do Hobbit, passou tudo a ver com fantasia, Nárnia e etc. No momento que eu montei o slide, eu não lembrei disso, agora estou lembrando. Mas, queridos, as pessoas foram o quê? Se iludindo com esse brilho do mundo das trevas, né? É o espelho quebrado e tudo mais. E, queridos, por que os discípulos eles tiveram medo quando olharam aquilo ou aquele se mexendo ali sobre as águas? Porque eles não estavam em conexão com Deus. E sabe, a única forma que eu tenho de conhecer a Cristo é como? Através da leitura da Bíblia. É aquele momento que eu vejo os milagres, o sentimento que ele tinha. E sabe o que eu aprendi? Mais ou menos, aprendi não, que eu senti realmente na pele, é que Cristo está interessado em perdoar a gente. Ele não está disposto a chegar com a gente e apontar o nosso erro.
Hoje é o tempo da graça, é o tempo do vinde. Vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Eu aliviarei a vossa alma. Esse é o convite dele para cada um de nós. Mas a pergunta é, será que eu estou identificando a Cristo? Será que eu estou conhecendo Ele? Será que eu estou vendo ali os sinais do amor, da graça na minha vida? É só através da Bíblia. Outros segredos do gigante espiritual. É uma vida plena de oração e também de conhecimento da palavra de Deus. Não tem outro caminho. É esse. Queridos, quero fazer uma pergunta para vocês. Acompanharam a história desse rapaz na Gazeta? Viram lá no G1 o que aconteceu com ele? Na Record? Não? Ninguém viu? Ninguém conhece esse homem? Ninguém conhece? Ninguém nunca viu? Ele parece ser um homem simpático, né? Parece que ele está fazendo assim, tipo, eu vou conseguir, eu vou lá, eu vou alcançar meu objetivo, né? Parece que é mais ou menos isso. De fato, ninguém nunca viu esse homem? Eu também nunca vi. Eu coloquei aleatório no Google lá, e aí eu pensei que a irmã estava dizendo que conhecia, eu fiquei com medo agora, que ela estava assim. Mas assim, peguei de forma aleatória essa foto e coloquei ali. Qual é o sentimento que você tem por esse homem? Eu não tenho nenhum. Já viu álbum de fotos de pessoas que você nunca viu na vida? Que graça tem? Você vai olhar, entra lá no Instagram, no Facebook ou em outro lugar ali, olha as fotos. Que sentimento traz de você ver as fotos de alguém que você nunca teve interação na vida? Dá graça? Nenhuma graça, nenhuma satisfação. Quando eu esqueço de ler a Bíblia, Jesus se torna o quê? Um desconhecido por mim. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. E então, no versículo 20, o que diz lá? Jesus falou, mas Jesus lhes disse, não temam, sou eu. Foi isso que ele disse. Calma, relaxa, está tudo bem, eu estou aqui. Mas aí eles ficaram pensando assim, não pode ser verdade. Ele está quebrando a lei mais básica da pesca. O corpo humano ele é mais denso, é mais pesado do que a água. O corpo humano afunda. Então Pedro falou assim, se eu falar isso, ainda mais que eu sou pescador, aí piorou tudo. Vamos dizer que é história de pescador. Onde você viu um homem caminhar sobre as águas? Então Pedro falou assim, mas se tu me chamares, aí sim eu irei crer. Se eu andar sobre as águas, aí eu vou acreditar. Então Jesus olha para Pedro e fala bem assim. Agora é o sentimento de coragem que ele tem, né? Pedro, vem, caminhe sobre as águas. E aí agora Pedro começa a dar o primeiro passo. E então, pensando que ele estava quase afundando, ele toca, nossa, tem alguma coisa aqui embaixo. Ele começa a dar os primeiros passos. E agora, queridos, lá no início do sermão, a galera queria levar Jesus para o trono de Jerusalém. Eu posso imaginar ali todo mundo falando, Jesus, agora é a hora. E aí todo mundo gritando, Jesus, Jesus. Agora quando Pedro começa a andar sobre as águas, esse corinho, ele muda as palavras dele. Agora todo mundo olha para o Pedro, vai Pedro, Pedro, tu é nosso herói, tu é o cara, Pedro, continua. E sabe o que acontece? Pedro fala assim, realmente, eu sou o cara. Ele bateu no peito assim, falou assim, eu sou humilde, né? E começou a andar. E ele começa ali, o quê? Um caminho entre o discípulo e o seu mestre. Mas sabe, queridos, às vezes, muitas vezes, quando a gente estimula a nossa fé, a gente começa a dar os primeiros passos, e a gente vai em direção a Cristo, os problemas começam a aparecer. Então Pedro, antes era aquele animado, depois o mais frustrado, depois o mais crítico, agora ele é o corajoso, ele é o homem de fé, andando sobre as águas. Então ele começa a dar moral para o seu fã-clube que estava ali naquele barco. Ele olha e fala assim, valeu André, valeu João, valeu aí Mateus, estão vendo, né? Estou andando aqui sobre as águas, eu sou o discípulo que está andando sobre as águas. Então ele vira para Jesus. Quando ele vira, uma onda enorme passa pela sua frente, ele começa a olhar a força dos ventos, ele começa a sentir ali a pressão, e aos poucos ele vai afundando. E aí ele fala então assim, Senhor, salva-me porque eu estou morrendo, estou padecendo. E então Jesus vai, segura a mão dele, e aos poucos ele começa a sentir alguns degraus ali. Diz, eu estava afundando. E aí então ele começa a submergir, começa a sair da água, e aí esse encontro se torna muito mais próximo entre o discípulo e o seu Criador. Será que muitas vezes não é assim que acontece na nossa vida? A gente acaba tirando o foco, a gente está olhando a Cristo, observando a Ele, mas a gente dá mais atenção para os problemas, a gente dá mais atenção para aquilo que prejudica a nossa vida. Eu sei do que eu estou falando porque eu passei por isso. E sabe, queridos, estar com Cristo é a melhor escolha. Indo ao seu encontro
é a melhor escolha que a gente tem que fazer. Por isso a gente cantou esse no início, né? Sou de Jesus. E começa dizendo bem assim, ó: muitos são os caminhos a seguir, muitos senhores também a lutar. E é a nossa tarefa diária, a nossa batalha. Mas a pergunta que não quer calar: qual é a decisão que estão tomando? Quando Jesus ele vem com Pedro, então, ao barco, e Pedro talvez ali atônito, triste, desmotivado, talvez ali com medo ainda, segurando lá os braços dele, falou assim: não me deixa cair, não me solte. Jesus fala assim: Pedro, por que você duvidou, Pedro? Por que duvidaste? João, ele encerra ali a narrativa, mas Mateus, que ele era mais letrado, ele era cobrador de impostos, ele era ler, escrever, fazer cálculos, ele descreve da seguinte maneira, ele é mais detalhista, ele fala assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas a questão não é porque ele era um homem de pequena fé, ele tinha uma fé, mas era pequena, ele andou sobre as águas, ele confiou, mas ele acabou duvidando. E sabe, querido, do original grego, essa palavra dúvida, ela significa o seguinte: é quando você vai em dois lugares ao mesmo tempo. Ninguém consegue. Eu não consigo estar aqui em casa, não consigo vir para cá e depois buscar o vatapá ao mesmo tempo. Não consigo. Sabe por quê? Porque dúvida não significa exatamente negar, como ele fez lá depois que Cristo estava sendo quase crucificado, estava indo ali para a cruz. Mas sim, a dúvida significa dividir. E o que seria a dúvida então, Ana Vitor? É o seguinte: eu estou indo para a igreja, mas eu não consigo largar uma coisa lá no mundo que está me fazendo muito bem na minha cabeça. Eu estou indo para o céu, mas eu não consigo olhar para essa terra ainda como algo prazeroso. Era a história da mulher de Ló. Estava indo para uma nova terra, estava saindo ali para um lugar melhor, mas ela olhou para trás e se tornou uma coluna de sal. Queridos, até quando? Até quando no nosso coração a gente vai ficar com essa dúvida em relação a Cristo? Até quando a gente vai pensar e imaginar o seguinte, que talvez o mundo, essas coisas que acontecem aqui, são melhores daquelas que nós iremos desfrutar lá no céu? E eu quero perguntar para você: o que tem feito você dividir a Cristo? O que tem feito você pensar que muitas vezes está indo para o céu, mas você está sendo seduzido com as coisas mundanas? Não é fácil. Mas Cristo falou assim: olha, eu estou convosco até a consumação do século. Se eu não confiar nessa promessa dele, eu vou confiar na promessa de quem? Ele não falha. Ele pode até tardar em algumas situações, mas ele não falha. E a nossa salvação, ela tem que ser trabalhada, tem que ser estimulada como um músculo todos os dias. E aos poucos a gente vai deixando aquilo que fazia mal para a gente, e a gente vai se apaixonando novamente por Cristo. Mas, queridos, será que essa pergunta que Cristo fez para Pedro não é a mesma que ele faz para mim e para você hoje? Por que você duvidou? Confiar não é melhor do que duvidar? Até quando a gente vai ficar em dúvida em relação a Cristo? Até quando? Passou-se o tempo, então Pedro começou a discipular, passou mais tempo ali trabalhando na obra, e chegou o momento que ele foi perseguido. Sabe o que ele fez? Ele se entregou à perseguição e ele foi condenado. E aí iriam crucificar ele assim como o seu próprio mestre. Ele falou assim: não, eu não aceito, me coloque de cabeça para baixo, porque eu não aceito ser crucificado assim como foi meu mestre. O Bartolomeu não foi algo diferente, ele morreu esfolado vivo. Amarraram ele numa corda, começaram a atiçar ali os cavalos e ele morreu todo esfolado. Teve um homem chamado Jerônimo, ele estava indo para a fogueira. Então o capataz veio na frente dele e começou a querer acender as palhas. Não, não faça isso. Aí todo mundo pensou: agora ele vai negar, né, a fé dele. Pode, na verdade, foi atrás. Tentaram acender atrás ali dele para ninguém ver o momento que viria o fogo. Disse: não, não, pode seguir na frente, não tem problema. Eu entrego a minha vida. Eu não duvido, eu confio. E essa pergunta que eu faço para você: vale a pena servir a Deus? Vale a pena. Só que eu só vou entender, ter essa certeza quando eu começar a desfrutar. E quando eu desfruto, eu acabo tendo no meu coração, na minha mente, que eu tenho que abrir mão de algumas coisas. E que coisas são essas? São as tentações que tem lá no mundo. Meu Deus, minha filha. Você entende agora isso? Eu tenho que abrir mão. Eu tenho que abrir mão. Para mim, muitas coisas são bem difíceis, são obscuras. Mas Deus falou assim: olha, aquilo que você não entender lá no céu será esclarecido. E Deus, ele faz esse convite para mim e para você.
qual o caminho que você vai trilhar? Esse sermão é um pouco mais objetivo. Esse sermão é um pouco mais, fala muito mais forte contigo do que o último que eu fiz. Mas, queridos, não negue Jesus. Não negue. Não duvide. Seja pleno naquilo que você acredita. Seja convicto. Porque Cristo está voltando. Ele está voltando. Os tempos não são iguais, são piores. E vai piorar ainda mais. Eu me preocupo com a minha salvação. Eu me preocupo com aquilo que eu posso fazer. Mas sozinho eu não chego a lugar nenhum. Porque apenas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele te convida. Eu quero te dar um abraço hoje. Quero estar bem próximo de ti. Mas aí, quem toma a decisão é apenas você. Nós iremos começar a missão Caleb. Hoje vai ter um culto às 18 horas aqui. Não seja o crítico. Seja aquele que esteja comprometido, não apenas envolvido. Se comprometa também. Eu vou estar aqui. Eu gosto do Caleb. O Caleb me salvou várias vezes. São os eventos da igreja que estimulam o nosso coração a estar mais próximo de Deus, a conhecer, a sentir vontade de orar, de ler a Bíblia. É isso. Vai ter o campo de jovens no mês de junho, se eu não me engano. Maio. Bem pertinho, né? Em maio. Mas, nossa, é muito caro. R$360. Não, beleza, tudo bem. É um valor acessível? Não é. Mas eu vou participar assim mesmo. Por quê? Porque lá Deus vai falar comigo também. Lá no campo de Deus falou comigo. Né? No Caleb Deus falará comigo também. É uma opção. Mas assim, ó, não fique em dúvida. Dúvida é a pior coisa que existe. Porque você nem sabe o que você quer direito. Mas Deus ele faz um convite para você. Alô, Vitor, eu estou num caminho que eu não consigo nem voltar mais. Mas você precisa falar isso para mim. Fala para Deus. Fala assim, Senhor, olha, eu fui tão longe. Não sei se vai ter esperança. Eu digo, ainda há esperança. Ele vai te alcançar, nem que seja lá no fundo do poço. Lá onde os raios do sol nem alcancem mais por conta das trevas. Mas ele vai te alcançar. Mas você precisa dar o primeiro passo. Muitas vezes, sobre as águas, você pode até afundar. Mas ele vai estar lá para segurar a sua mão. Quantos nessa manhã querem dizer assim, Senhor, olha, eu saio do barco, eu não duvido, eu encontro contigo e digo que vale muito a pena servir ao Senhor. Posso ver as mãos? Tudo bem? Agora eu quero fazer um convite diferente para você. Eu gostaria de orar por você. Assim como Pedro, ele sai do barco e ele dá um passo até Cristo, eu convido você. Nós iremos cantar um hino novamente, Sou de Jesus. CD Jovem 2006. E esse hino, ele fala bem uma parte bem interessante. Mais do que qualquer outro tempo, o momento, hoje, ele é de escolher. Sem temer e sem hesitar, eu escolho Jesus. Se você quer renovar, nesse início de ano, nesse janeiro de 2025, o teu compromisso com Deus, eu convido você vir aqui à frente. Que eu quero orar com você. Esquece tudo que está acontecendo ao redor. Esquece os ventos, esquece a tempestade, esquece a equipe que está dentro do barco lá, que não vai vir. É só você e Deus, e nada mais. Escolha Jesus e deixa tudo para trás, porque também quer te dar uma nova oportunidade. Amém? Vamos colocar um hino. Vou convidar o irmão Toninho, a irmã Irene, para cantar aqui o hino Sou de Jesus.